Gostaria que os irmãos estivessem, se estão com as suas Bíblias, abrissem no livro de Lucas, no capítulo 5 e, e no versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar um pouquinho, né, os irmãos encontrarem. Eu peguei a Bíblia e me passou pela cabeça, assim, eu senti de ler Lucas capítulo 5, né, e deixei a Bíblia aqui enquanto eu organizava a questão do microfone para conversar com os irmãos. E quando eu abri a Bíblia abriu em Lucas no capítulo 5. Eu disse, então, vai aqui, Senhor, tem uma palavra aqui, tem algo aqui em cima disso, né? E a Bíblia não é minha, a Bíblia é do meu irmão. É do meu irmão, porque eu não estou em casa, estou aqui em Foz do Iguaçu, nós moramos no Paraguai, os irmãos sabem, né? Por incrível que pareça, tem até um esboço dele aqui, né? Mas eu não vou usar o esboço dele, né? Porque Deus já me deu a palavra, né? Deus me deu a palavra e eu quero liberar para a vida de vocês. Se bem que está bem bonitinho, né? Está bem bonitinho. Mas a palavra que eu tenho para você, Deus vai tocar no teu coração, vai ser bênção. Amém. E eu estou gostando desse negócio dessa cadeira boa aqui. Meu irmão agora virou influência digital. No meio dessa pandemia, comprou uma cadeira, tem uma mesa com um computador bacana aqui, né? E eu estou aqui só aproveitando esse momento, né? Mas vamos lá, queridos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, já lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e sentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Queridos, essa palavra é uma palavra muito bonita, uma palavra muito linda. Creio que os irmãos já escutaram várias pessoas falando a respeito desse texto, né? Mas eu entendo que, de outra forma, Deus também pode falar contigo. Deus pode tocar no teu coração. Essa palavra Deus colocou no meu coração já faz alguns meses e eu tenho lido, relido, conversado com Deus a respeito, tenho ouvido do Senhor e cada vez o Senhor ele fala de uma forma muito clara, né? Principalmente porque não tem coisa melhor, não tem coisa melhor de que você ser ensinado por Deus através das Escrituras. No maior momento de angústia da nossa vida, no maior momento de desespero da nossa vida, nós temos que crer que o Senhor Deus é quem pode e sempre estará disposto a fazer qualquer coisa para que nós não nos desviemos do propósito que Ele colocou para nós. E um deles é corrigir o nosso curso, um dele é corrigir aonde nós estamos errando. O trabalho do Senhor é ajustar-nos ao que Ele quer, é alinhar-nos ao seu propósito, colocar em ordem a nossa vida para que o propósito dele venha a ser estabelecido, para que a obra do Senhor venha a ser algo relevante nas nossas vidas, a ponto de transformação
não só da nossa vida, mas de outros que estão perto de nós. E quando eu entendo essa palavra, quando eu entendo essa história narrada aqui por Lucas, né, como muitos conhecem, o doutor Lucas, nós vamos ver aqui, queridos irmãos, que há um ensino muito profundo para as nossas vidas. Você vai ver aí Jesus ensinando a multidão, Jesus conversando com a multidão querendo um espaço com Jesus, querendo um espaço para estar perto de Jesus. Tanto que a multidão, no versículo 1, está dizendo que a multidão apertava ele. Imagine-se nesse momento. Imagine na sua mente você ali no meio da multidão, né? Querendo conversar com o Senhor, querendo ouvir o Senhor, e o Senhor chega para você especificamente, né? Ele separa e diz assim: eu preciso do teu barco, eu preciso do teu meio de transporte, porque através dele eu vou ensinar as multidões, porque através dele eu vou fazer algo e vai ser muito bonito. E aparentemente Pedro não estava se importando muito, né? Simão Pedro não estava importando muito com aquilo que estava sendo ministrado pelo Senhor, mas o Senhor decide entrar na vida, no barco de Pedro, né? O Senhor decide entrar naquele barco, né? Estavam lavando as redes. Não diz que ele não estava sozinho, havia outras pessoas, haviam outros barcos, mas o Senhor entra no barco de Simão. Você já parou para pensar que nós fomos selecionados por Deus para algo, né? Você foi selecionado pelo Senhor. Não é obra do acaso o propósito de Deus para a tua vida. Não é obra do acaso aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Não é obra do acaso aquele pequeno chamado quando você decidiu entregar a sua vida a Cristo, sabe? Ah, você viveu uma vida ao léu, né? Estava despreocupado. Pedro estava cansado, mas despreocupado. Ele não estava aquela multidão sedenta por ouvir algo do Senhor. Aquela multidão estava sedenta por escutar, e Deus diz assim: peraí, olha aqui, gente, o que eu vou fazer. Jesus diz: olha só o que eu faço. Está vendo aquele ali? Não tem interesse. Não está interessado, mas eu vou fazer algo na vida dele. E eu vou fazer algo e vai ser agora, né? Porque quando o Senhor entra na nossa vida, ele faz algo de imediato e serve de testemunho para multidões. Aleluia! Tudo que o Senhor começa a realizar nas nossas vidas, diz assim: eu só quero que tu me permite entrar no teu barco. E através do teu barco, através da tua vida, eu vou ensinar. Aleluia! Eu vou ensinar a multidões. Aleluia! Eu sinto uma presença de Deus gloriosa neste momento. Porque nós somos meros homens. Nós somos pessoas pecadoras, nós somos pessoas que não têm perspectiva. Que seríamos nós se não fosse a presença do Senhor? O que seríamos nós se não fosse o amor dele grande por nós? O que seria a presença do Senhor Jesus se ele não tivesse essa preocupação de entrar no nosso barco? Aleluia! E eu sinto a presença de Deus em dizer isso, porque o Senhor Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O Senhor, quando nos chama em algo tão simples, ele derrama uma unção tão gloriosa nas nossas vidas. Aleluia! Que um simples ato dele serve de exemplo para a multidão através do que nós somos. E o mais incrível é que a preocupação de Pedro estava em lavar as redes e descansar. Ou quem sabe ele estava dizendo: poxa, mais uma vez eu tentei do meu jeito, mais uma vez eu busquei da minha maneira, mais uma vez eu lutei com as minhas forças e não consegui chegar, aleluia, no objetivo da minha vida. Eu não consegui colocar alimento na minha mesa. Eu não estou conseguindo levar comida para dentro de casa. Aleluia. E existem pessoas que estão passando por essa situação. Existem pessoas que estão vivendo este momento,
que estão passando por uma situação muito delicada. Mas o Senhor Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o profundo do nosso coração. E Ele está dizendo e está pedindo nesta noite: deixa eu entrar no teu barco, aleluia. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa através de mim, você vai ver o que eu vou fazer. E o mais incrível é tão interessante. Ó, e dizia assim: entrando em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu que afastasse um pouco da terra, da praia, da beira da terra. Irmãos, existe um momento na nossa vida que, para que o Senhor trabalhe, nós precisamos nos afastar da terra. Nós precisamos nos conectar com os céus. Nós precisamos nos conectar com o Senhor. Nós precisamos estar só nós e Ele. Sabe para quê? Para sermos exemplo. Aleluia. Porque através das nossas vidas é necessário, irmão, você que tem um ministério, que está iniciando no ministério, e esse é o maior exemplo, que quando o Senhor entrou na vida de Pedro, a primeira coisa que o Senhor fez foi afastar ele da terra, foi desconectar ele das coisas humanas, foi desconectar ele daquele mundo em que ele estava vivendo, foi desconectar ele de todas as coisas e mostrar: olha o que eu faço na vida deste homem, olha o que eu faço através do barco deste homem, eu ensino as multidões, eu trabalho em cima disso. E Pedro, sem entender, você lembra no início do teu ministério, Deus te usando, Deus usando a tua vida, e você não entendia nada. Simplesmente o teu desejo, o teu anseio de estar ali envolvido com o Senhor na oração, no jejum, e muitas das vezes o Senhor se manifestando de forma gloriosa, né? Então, muitas das vezes nós estamos vivendo essa fase, estamos nessa fase da nossa vida sem entender, mas nós conseguimos ver o agir de Deus. Nossa vida sendo de exemplo para várias outras pessoas. E aí nós vemos aqui, diz assim o texto, né? E pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, aleluia, nós temos e devemos permitir que o Senhor tome este controle de sentar, aleluia, e escolher um lugar, aleluia, que nós devemos ir. Porque Deus, quando Jesus chamou Pedro para entrar no barco, o Jesus disse assim: não, eu vou pegar ali, eu vou remar. Ele disse: não, Pedro, vamos afastar, eu vou sentar e você vai remar, porque eu vou te guiar por lugares, eu vou te dizer aonde tu tem que ir, eu vou te dizer aonde você vai parar, para que a minha voz seja ecoada através, aleluia, dessa embarcação, através da tua vida. Nós temos que entender que quando nós somos chamados por Deus, a voz do Senhor precisa ser ecoada através das nossas vidas. Agora me pergunte como é que devia estar esse barco se Pedro passou a noite pescando. Não pegou nada. Como devia estar esse barco? Limpo. Ele estava lavando as redes. Não disse que estava lavando o barco. Alguma coisa ele estava fazendo. Mas como é que devia estar? Como estaria o emocional de Pedro? Como estaria a vida dele? Eu quero que você pare para pensar neste momento como é que estava a tua vida quando o Senhor entrou nela. Como era a nossa vida quando o Senhor entrou nela. Então você consegue imaginar como estaria o barco de Pedro? Aleluia. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. A nossa vida, a minha vida estava completamente desorganizada. A minha vida era uma vida qualquer, era uma vida na qual não tinha sentido. E o Senhor, quando entrou na minha vida, aleluia, ele trouxe ordem. E ele não disse assim: Israel, primeiro você vai lavar o barco, primeiro você vai limpar o barco. Jesus não disse para Pedro: Pedro, primeiro tu limpa o barco que eu vou entrar no teu barco, o barco limpo. Não, ele disse: Pedro, deixa eu entrar.
Eu só quero entrar e afastar da terra. Você só precisa se afastar da terra. Aleluia. Você só precisa ir para um lugar onde eu vou te mostrar, e daí eu vou, através da tua vida, através de ti, eu vou fazer minha voz ser ecoada. E as multidões, aleluia, vão ouvir e vão ser ensinadas através disso. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus é tremendo, queridos irmãos. Deus é maravilhoso. Agora você para pensar comigo, querido irmão. Aleluia. Aqui segue o texto dizendo assim, entrando, né, versículo 3, entrando em um dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco. Ele não pediu que afastasse muito, né? Ele não pediu assim, disse assim, Pedro, eu preciso que você se isole de todo mundo. Não, eu só quero que você se afaste um pouco das coisas terrenais e dê atenção para mim, né? E você vai ver o que eu vou fazer no começo da tua vida, no começo da tua história. E eu fico imaginando Pedro sentado, sem saber o que fazer, escutando o maestro ensinando. O mestre ensinando. Aleluia. Jesus ensinando, aleluia, através daquele barco. É maravilhoso, queridos irmãos, é maravilhoso. Aí você vê aqui, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo. Em outra versão disse, vamos ir para o mar adentro, né? E lançai as vossas redes para pescar. Olha só outra vez esse texto aqui nos ensinando. Uma vez mais, o Senhor Deus trabalhando mais uma vez na vida de Pedro. Disse, olha, Pedro, eu vou te mostrar como é que começa, eu vou te mostrar como é que as coisas vão se organizando, mas eu ainda vou te mostrar como é que se pesca, né? E aí o Senhor sai com Pedro. Pedro, eu creio que por ouvir o que o Senhor estava pregando, o que o Senhor estava falando, ficou extasiado. E foi aonde o Senhor lhe havia ordenado. Obedeceu. Irmãos, se não fosse assim nas nossas vidas, nós não íamos obedecer ao Senhor. Se não fosse dessa forma, nós não íamos ouvir a voz de Deus. Se não fosse dessa forma, nós não conseguiríamos viver plenamente o que o Senhor quer que nós vivamos. Se não fosse assim, aleluia, esses primeiros milagres acontecendo, o milagre do ensino, aleluia, ali da palavra sendo ministrada através do barco de Pedro, talvez Pedro não desse atenção verdadeira para o Senhor. Se não houvesse esse momento, aí ele pega e sai. Agora o Senhor diz, olha, vamos, ordena, né? E diz, agora nós vamos para dentro, mar adentro. Nós vamos entrar mar adentro. E aí Pedro pega o barco e guia. Outra vez Pedro guia para um lugar. Aleluia. Guia para um lugar aonde o Senhor lhe havia ordenado. Você vai ver aí, uma outra vez, Pedro segurando o leme, ou Pedro remando, mas fazendo e indo para onde o Senhor ordena. Muitas vezes a gente diz assim, não, deixa o Senhor conduzir. Não, não é o Senhor que conduz. É Ele que diz aonde nós devemos ir. Aleluia. Mas quem conduz a nossa vida ministerial, só nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Só nós, só você, querido irmão, pode ser porta de Deus e bênção de Deus para a vida de outras pessoas, mas você tem que decidir. Você vê que Pedro chega nesse lugar onde o Senhor ordena. Vamos ao texto. Dizendo assim, respondendo Simão, disse, mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, ele obedeceu. Ele não fez pouco caso. Irmão, sabe aquele lugar, aquela visita, aquele momento de oração, aquele momento de busca, aquele lugar que o Senhor te chama?
Você vai ver semelhante em outros textos. Você vai ver Deus chamando Abraão e dizendo: olha, Abraão, vai para um lugar que eu te chamei, que eu escolhi, que eu preparei. Você vai ver no texto agora aqui de novo Jesus, muitos anos depois, dizendo: Pedro, tem um lugar, aleluia, que eu preparei, que eu separei para você. E esse milagre vai acontecer. Você vai ver na vida de outros profetas, de outros discípulos de Jesus, Deus falando a mesma coisa. Existe um lugar específico do milagre. Existe um lugar onde o milagre verdadeiro vai acontecer. Se Abraão não fosse ao lugar onde Deus lhe havia mandado ir, ele não tinha recebido o milagre que foi Isaac. Aleluia! Se você vai ver na vida de Moisés, Deus chamando Moisés, separando Moisés, disse: Moisés, eu quero fazer de ti um libertador. E Moisés disse: mas Deus, não, é eu que quero fazer. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas faça o que eu te ordeno. Vai ao Egito, vai a esse lugar. Ou seja, todas as vezes que o Senhor ordena, ele manda é porque ele quer fazer algo, ele quer mostrar o milagre, ele quer realizar um milagre. Agora ele chega com Pedro e disse: Pedro, vamos mar adentro. Vamos mar adentro. Então, o que Pedro diz? Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, nós estamos cansados. Você vai ver Moisés dizendo o quê? Senhor, mas eu não sei falar direito. Olha quem eu sou, olha onde eu estou. Né? Você vai ver sempre o ser humano buscando uma desculpa para não fazer aquilo que o Senhor chamou para nós fazermos. Quantas vezes você vai ouvir de boca de irmãos, de líderes, de amigos que estão no ministério, que têm um potencial grande a desenvolver, que têm uma vida grande a desenvolver no ministério, sempre colocando uma desculpa na frente para não fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Sempre colocando, dizendo assim: mas A ou B, A ou B. Irmão, aquilo que o Senhor Deus te mandou fazer, aleluia, faça, porque, aleluia, a bênção do Senhor vai estar e você vai ver o milagre chegando na tua vida, o milagre acontecendo no meio dos teus. Aleluia! E aí você encontra, então, neste momento, aleluia, um homem dizendo: mas, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou fazer. Sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Aleluia. E você vai ver o milagre acontecendo. O milagre chegando na vida de Pedro. Passou, não foi, quem sabe não foi só aquela noite sem pescar, sem conseguir pegar um peixe. Quem sabe havia tentado de outras formas, outros métodos. Irmão, quantas vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito e dá tudo errado, porque quem guia as nossas vidas é o Senhor. Porque quem guia o nosso ministério é o Senhor. Então, eu não trabalho pensando, eu não posso trabalhar pensando da minha maneira. Eu não posso pensar, eu supondo que a minha razão é a razão adequada, ou pensando que eu sei que o que estou fazendo. Não. É o Senhor quem domina a minha vida. É o Senhor quem domina a tua vida. Ele decide o momento em que você para. Ele decide o momento em que você caminha. Ele decide o momento em que você conquista. Aleluia! E agora você vai ver aí este homem, Pedro, colhendo, aleluia, pescando, pegando os peixes, a colheita, o milagre chegando na vida dele, porque ele obedeceu a voz do Senhor. Porque ele obedeceu. E a bênção do Senhor, ela só chega. A bênção do Senhor só chega nas nossas vidas quando nós obedecemos. Você vai ver os milagres acontecendo na vida de Pedro desde o início de quando Jesus entrou no barco. Mas o maior milagre que ele recebeu
foi quando ele decidiu obedecer verdadeiramente. Ele disse: Senhor, olha, eu tentei até aqui, mas como é tu que estás mandando, eu vou obedecer novamente. Eu vou obedecer e vou fazer conforme o Senhor está mandando. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. E foi algo tão maravilhoso que as redes se rompiam. Sabe por quê? Porque Pedro não estava preparado para o milagre. Pedro não estava preparado para receber aquela bênção tão grande que o Senhor tinha preparado. Sabe por quê? Porque a visão nossa, o nosso barco, a nossa estrutura nunca, entenda isso, nunca vai ser suficiente para os milagres de Deus na nossa vida. Aleluia. Os milagres que Deus tem para realizar na nossa vida, se obedecermos a nossa estrutura humana, nunca vai ser suficiente para interpretar, para definir ou para querer entender aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, através da tua vida. Aleluia. Coloque isso no teu coração e entenda isso. Aleluia. Nós somos limitados a tudo aquilo que o Senhor Deus quer fazer na nossa vida. Nós somos limitados a tudo aquilo que o Senhor Deus tem para realizar. Aquilo que o Senhor Deus tem para fazer na nossa vida. Então, entenda. Aleluia. Entenda. Aleluia. Há uma presença de Deus gloriosa aqui neste lugar. Entenda isso. Simplesmente obedeça. Aí você vê o barco de Pedro cheio. O milagre acontecendo e ele não aguenta mais porque tinha tanto milagre, era tanto peixe, que ele teve que chamar os companheiros. Sabe por quê? Porque tem outras pessoas, aleluia, que estão no lugar onde o Senhor também ordenou, esperando o milagre, porque estão obedecendo à voz do Senhor. E ele faz sinal para esses companheiros. O que eu quero te dizer que existem pessoas que estão no mesmo lugar onde o Senhor te chamou. Aleluia. Esperando o milagre. E muitas das vezes nós somos a porta do milagre para essas pessoas. Não duvide de ninguém, não duvide do ministério de ninguém. Aleluia. Não duvide daquilo que o Senhor Deus quer fazer através da tua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Aleluia. Por mais que ele esteja lá, você diz: olha, eu cheguei aqui, o Senhor me trouxe aqui, o milagre aconteceu, mas a bênção precisa ser compartilhada. Aleluia, tudo aquilo que nós recebemos, que diz a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse: se eu pego uma semente e guardo essa semente e não planto essa semente, diz a palavra que vem o diabo e rouba. Aleluia. E o mais incrível é que o milagre acontece. Pedro se queda, perdão, já ia falar espanhol com vocês. Pedro fica maravilhado. Pedro fica contente com o que está acontecendo, alegre, e ele reconhece o lugar dele, que não foi obra da sua mão, não foi porque ele era bonzinho, não foi porque ele era isso ou aquilo. Pedro reconhece dizendo assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. Temos que reconhecer o nosso lugar. Aleluia. Temos que reconhecer quem verdadeiramente nós somos. E só diante da presença do Mestre nós reconhecemos. Aleluia. Nós temos esse reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, e para encerrar, no versículo 8, diz assim: vendo isto, Simão Pedro, e o mais incrível que o texto, quando está acontecendo, o milagre quando está acontecendo na vida de Pedro, na vida de Simão, você vai ler o texto. Simão, 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 Simão. O milagre acontece, vendo isto, Simão, Pedro. Aleluia. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Aleluia, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 8. E versículo 9. Diz assim: pois à vista da pesca que fizeram,
A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Aleluia. E aí agora vem uma palavra muito bonita. Bem como de Tiago e João e filhos de Zebedeu. Olha só. Que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, agora serás pescador de homens. E agora vem algo muito mais interessante de tudo que aconteceu. Aleluia. Eu fico aqui com meu coração contente, muito contente. Sabe o que diz aqui, ó? Você vai ver aqui, queridos. Ó, no versículo 11. E arrastando eles o barco para a terra, para a praia, deixaram tudo e seguiram o Mestre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todo esse milagre aconteceu, toda a obediência que aconteceu simplesmente foi para a renúncia, simplesmente foi para uma isca que o Senhor lançou na vida dele, dizendo assim, agora que eu vou começar a realizar a obra na vida de vocês. Até então o milagre aconteceu, o milagre começou a aparecer. Sabe aquele irmão que chegou novo na igreja, emocionado, que Deus usa a vida dele, começou a usar a vida dele. Sim, é o Senhor chamando ele para o ministério. É o Senhor ali se apresentando para ele e dizendo, filho, eu ainda vou fazer muito mais na tua vida. Eu ainda vou fazer muito mais na tua vida. Aleluia. Só que não vai ser com o teu meio de transporte. Não vai ser com o teu barco. Aleluia. Agora, o caminho que eu vou seguir é o caminho que tu deve seguir. Agora, onde eu vou, tu tem que ir. E lá no capítulo 9, versículo 23, você vai ver isso. Dizendo Jesus assim, se alguém quer vir em pós de mim, o que você tem que fazer? Negar a si mesmo. Deixa tudo para trás. Aleluia. Negue a si mesmo. Tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Aleluia. Tudo leva para um lugar. Só leva para este lugar. E esse é o lugar que nós devemos estar. Aleluia. Seguindo ao Mestre. Eu tenho uma leitura com relação, e eu estava fazendo essa leitura com relação ao que é ser discípulo. Ao que é ser discípulo, e eu aprendi que é muito mais. É além daquilo que a gente imagina. Porque você vai carregar tudo aquilo que o seu mestre carrega. Você vai ter que viver tudo aquilo que o seu mestre vive, porque você é discípulo dele. Então, as dores você carrega. Então, a angústia, a tristeza, a cruz você carrega. O fardo pesado você vai ter que carregar, que ele diz que é leve. Você vai ter que levar todos os problemas, as angústias, as enfermidades que chegam, os problemas, as injúrias, as calúnias. Nós temos que fazer o quê? Aleluia. Simplesmente, lá no capítulo 5, no final do capítulo 5, do Sermão do Monte, onde Jesus fala, diz assim, bem-aventurado aqueles que sofrem injúria, aqueles que sofrem acusações por causa do meu nome. Bem-aventurado aos que são perseguidos por causa do meu nome. Aleluia. Grande será o vosso galardão, diz a palavra. Então, queridos irmãos, tudo que você enfrentar, tudo que você está vivendo, eu quero que você entenda isso. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Deus tem sempre o melhor para a tua vida. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E tudo que Pedro viveu, aleluia, com Jesus, depois você vai ver que foi só problema. Pedro viveu um monte de milagre com Jesus. Quando ele decide abandonar tudo para viver, aleluia. Aí eu sempre digo isso a alguns amigos meus, alguns
alguns irmãos que a gente acaba conhecendo durante o período que nós estamos passando, às vezes uma visita, às vezes eu vou ministrar em alguma igreja, em algum lugar. Aí você vê aquele irmão emocionado dizendo: pastor, eu quero ir para o campo missionário. Pastor, estou precisando ir para aquele lugar. Meu coração queima e chora, chora, chora. Diz que os milagres vão acontecendo, né? Para que as portas se abram para ir para o campo missionário, para fazer tal coisa, ou para seguir o mestre. Aí, de repente, o Senhor chama. Tem que fechar a empresa. Tem que acabar com a sociedade. Tem que deixar tudo para trás, renunciar tudo para viver o que o Senhor está mandando, viver o que o Senhor está chamando. E no meio do caminho, o camarada é como Pedro, é bruto, aleluia, é meio arrogante, não tem caráter. Você vai ver Pedro ali passando por um polimento com Jesus, lá com o discípulo, lá com os soldados, quando vieram prender Jesus, Pedro lá já bagunçando tudo, cortando a orelha dos soldados. Jesus indo lá arrumar os problemas que Pedro tinha deixado para trás. Pedro negando Jesus, e não foi uma vez, foi 3 vezes. Né? Jesus chamando Pedro de Satanás. Né? Então você vai ver tudo isso na vida de Pedro. Só que é o seguinte, Deus, quando chama alguém para fazer, por mais difícil que seja, por mais complicado o caráter dessa pessoa, por mais complicada a vida que ela tenha, aleluia, o Senhor chama. Deus faz uma obra tão grande na vida desse homem. Ele é batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. E a primeira vez que ele abre a boca, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas, aleluia, se convertem ao Senhor. Então, Deus ainda quer usar a tua vida. Deus ainda quer usar. Aí você vai ver aquele homem chegando lá com João, né? Chegando na porta lá do templo e encontra aquele homem lá prostrado na porta do templo pedindo esmola. E você vai ver aquele homem dizendo: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta daí, varão. Levanta daí e anda, porque a bênção é grande. A bênção é grande para a tua vida. Quando o Senhor Deus nos chama, quando o Senhor Deus te escolhe, quando o Senhor Deus te prepara, aleluia, você vai ter que ser polido. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Somos falhos, cheios de falha. Mas durante esse percurso, esse treinamento que nós vamos tendo com o Senhor, nos faz pessoas, nos faz homens de Deus, discípulos melhores, servos melhores do Senhor. Por isso, queridos irmãos, eu deixo essa palavra para a tua vida, eu deixo essa palavra para o teu coração. E entenda que quando o Senhor Deus falar contigo, te chamar para uma obra, te chamar para fazer algo, faça, porque a bênção vem, o milagre acontece. Aleluia. E as bênçãos do Senhor são estendidas sobre a tua vida, a ponto de transformar não somente a tua vida, mas a vida de outras pessoas. Aleluia. Você se torna referência naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida e que essa palavra tenha um lugar especial no teu coração. Que no dia de amanhã o Senhor Deus possa fazer algo extraordinário. E quando você estiver passando por aquela luta, aquela dificuldade, lembra que o Senhor Deus está no barco, que o Senhor Jesus está com o controle dele nas mãos, está dizendo: é esse o caminho que você deve seguir. É por este caminho que você tem que ir, para que a bênção dele consiga chegar, para que o milagre dele consiga chegar na tua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti. Paizinho celeste. Senhor Deus de misericórdia, eu oro uma vez mais pelos teus filhos. Eu rogo uma vez mais, Senhor, aqui, Senhor Jesus, nessa vigília, Senhor, online. E venho abençoar o coração, a vida dos teus filhos, para que, Senhor, a tua obra venha a ser estabelecida, o teu propósito, Senhor. Eu não sei em que fase ministerial, eu não sei em que fase da vida, Senhor, contigo eles estão. Eu não sei qual a circunstância ou problema ou qualquer situação adversa, Senhor, aleluia, que eles estejam passando. Senhor, abre as portas, abre os olhos espirituais para que os teus filhos possam ver, Senhor, o que tu tens preparado, o que tu tens para fazer. E eu rogo a ti, Espírito Santo, que tu venha guiar, Senhor Jesus, aleluia, da forma mais simples até a forma mais complicada, da forma mais pesada à forma mais leve, Senhor.
tudo o que os teus filhos têm que fazer. Aleluia, seja feito, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, conforme, Senhor Jesus, os teus planos para a vida de cada um. Aleluia, que essa palavra tenha um endereço no coração especial, porque eu sei que os teus filhos foram ministrados nessa noite por ti. Em nome de Jesus, eu rogo a ti e te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.